Tudo bom, pessoal? Eu sou o Heráclito e vou retomar a série que eu estava fazendo sobre individuação, né? Para quem está chegando agora ao canal, eu me chamo Heráclito, eu estudo Jung desde 2000. Eu sou formado em História pela Universidade Federal do Ceará e sou mestre em Psicologia pela mesma Universidade Federal do Ceará. Estou retomando meu doutorado em Psicologia pela Unifor, tinha parado, estou voltando, parei para fazer Psicologia, agora estou voltando para o doutorado. Fiz Psicologia só para o pessoal não poder mais dizer que eu não sou psicólogo, só isso mesmo. E sou psicoterapeuta junguiano. Pois bem, e coordenador do Instituto Dédalus, um dos proprietários, e leciono e coordeno uma especialização em psicologia junguiana no Instituto Dédalus. Se você puder dar um joinha e curtir aqui, ativar notificações, all that jazz, é ótimo, né? E, obviamente, puder divulgar para quem tiver interesse em psicologia junguiana. Hoje nós vamos falar de mais um dos capítulos do Eu e o Inconsciente, né? Nós vamos falar do capítulo em que o Jung trata dos fenômenos consecutivos à assimilação do inconsciente. Eu vou estar aqui não só com esse livro, Eu e o Inconsciente, estou tendo dificuldades, mas também com o Tipos, em alemão, para ajudar um pouco. O próprio Tipos em português. E, finalmente, uma curiosidade, que eu acho muito interessante, o Jung vai utilizar um termo que vem do Fausto, e ele cita o Fausto. E aí eu vou mostrar a citação completa para quem nunca leu o Fausto, porque ela é muito engraçada, né? E o Freud faz a mesma citação. No meu mestrado eu também trouxe isso à baila, né? E eu sempre achei muito engraçado isso. E os dois são médicos e citam, né? Vocês vão entender por que isso é extremamente irônico. Mas vamos lá. Dessa vez eu fiz um pequeno roteiro, porque é um texto que ele dá muito trabalho, né, para ser compreendido, né? Ele não é compreendido muito facilmente, né? E por isso eu vou utilizar um pequeno roteiro para poder me guiar melhor e falar tudo que eu quero falar. Em geral, eu não faço isso. Para você entender esse capítulo, eu vou dar para vocês 3 chaves de compreensão que são muito importantes. Ele é um capítulo extremamente profundo. O Jung é um pouco críptico em alguns momentos. Ele não usa os termos aos quais ele está se referindo. Talvez porque ele ainda estivesse trabalhando nesses termos. E essas 3 chaves de compreensão são coisas que eu gosto de repetir. Olha, uma afirmação psicológica só é verdadeira se somente se eu puder afirmar seu oposto. A segunda chave de compreensão é que todo fenômeno genuinamente anímico é ambivalente, né? Por isso que toda afirmação psicológica é relativa. Além disso, é importante você compreender que eu vou dividir esse vídeo em 2. Eu não vou fazer um vídeo só, vou fazer 2 vídeos para esse capítulo, porque ele é um capítulo muito complexo e ele tem muitas coisas. E especialmente nessa primeira parte, é muito importante 2 categorias tipológicas do Jung. Eu estou com muita dificuldade, porque eu estou filmando com um webcam, não com o meu celular. O celular pifou. Que são introversão e extroversão. Ele vai estar o tempo inteiro falando de primeiro extroversão, depois introversão, ele sempre coloca nessa ordem, ao falar do exaltado e do tímido, que é uma coisa que eu vou tocar mais adiante, né? Porque não necessariamente são sinônimos, etc. É um uso muito específico que ele faz. Compreendendo isso, tudo fica um pouco mais simples, né? E antes de começar, né, é importante entender o que é a assimilação. A assimilação para o Jung é um termo que ele vai tirar da lógica kantiana, né? E vai ser um termo similar à apercepção. Por quê? Porque é uma espécie de apercepção com relação a conteúdos subjetivos disponíveis. É uma espécie de apercepção com relação a conteúdos que vêm,
que são conteúdos interiores. E aí eles são assimilados, né? E aí é muito importante perceber isso. É por isso que ele usa o termo assimilação, porque a assimilação é um conceito, né? Inclusive eu discuti isso bastante na minha live recente sobre individuação. Foi sobre individuação? Eu fiz uma live recente e eu falei essas coisas. De qualquer sorte, mantenham isso em mente, que vai ajudar bastante. Então, quando ele começa a falar, ele vai dizer a seguinte coisa. O processo de assimilação do inconsciente, ele, num primeiro momento, ele pode ser muito problemático. E aí ele vai falar de dois grandes tipos extremos de reação. Que talvez a vida ela seja muito mais caracterizada não por esses extremos, mas pela matização entre esses extremos. Mas ele vai falar dos extremos, né? Em que ele vai expor aquilo que é a reação do extrovertido e aquilo que é a reação do introvertido, né? E que, fundamentalmente, ele vai estar falando de um problema de limites com relação à personalidade individual e aquilo que é a psique objetiva, né? Aquilo que é o inconsciente. Então, ele vai sempre falar que você vai ter a seguinte coisa: você vai ter, de um lado, um sentimento de superioridade e, de outro, um sentimento de inferioridade. O extrovertido, ele ao assimilar, né, determinados conteúdos do inconsciente, ele vai ter um profundo sentimento de superioridade, um profundo sentimento, uma mania de grandeza. Enquanto o introvertido, ele vai ser acossado com um sentimento de inferioridade muito, muito, muito grande. E isso é algo clinicamente muito importante, porque vocês vão ver isso sempre de novo acontecendo na clínica. Sendo que o aspecto que eu acho mais desagradável, talvez pela minha tipologia, seja do introvertido na clínica. Eu vou explicar isso no seguinte, né? Quando você tem essa mania de grandeza ou pusilanimidade diante do inconsciente, né? Você vai ter duas grandes posições. A do extrovertido, que vai sentir uma superioridade diante do inconsciente, vai se sentir o possuidor do poder do humano do inconsciente, e isso vai longe demais. Ou, no caso do introvertido, ele vai se sentir abandonado diante da responsabilidade. Ele se entrega ao destino que parece vir dele a partir do inconsciente. E ele vai caracterizar isso para você entender por que é o extrovertido. Ele vai dizer que ele vai chamar de extrovertido, isso fica muito claro, aquele cujo objeto do autoconhecimento preferencialmente são os outros. E do introvertido, isso é outro dado muito importante, ele vai dizer, esse outro que vai sofrer de pusilanimidade, são aqueles que se sentem muito mais objetos dos seus semelhantes do que sujeitos, né? Isso é fundamental. O que acontece? Você vai ter uma coisa que é muito importante, né? Essa autoconfiança, esse otimismo do extrovertido, ele não passa de uma compensação malograda para um desamparo oculto no inconsciente. Assim como o desamparo e a resignação pessimista, né, é uma compensação malograda no introvertido de uma vontade de poder oculta, muito, muito, muito intensa, né? E como eu disse, essas são duas reações muito extremadas, né? E que a realidade vai se caracterizar por essa matização. E o Jung vai ser muito claro de que todo analisando começa abusando inconscientemente do conhecimento adquirido em proveito da sua atitude anormal e neurótica. Uma vez um aluno meu, você vai ver que tudo isso que a gente está falando tem a ver com uma palavra: presunção. Né? Que era uma pessoa muito presunçosa, foi me contar um sonho. E nesse sonho a imagem claramente o desvalorizava. E quando eu falei isso para ele disse: nossa, mas eu achava que o inconsciente estava me exaltando. Você vê que ele vai aperceber as imagens da fantasia de uma maneira neurótica. E isso é extremamente comum e normal, especialmente no começo do processo, né?
E mais, nesse primeiro período, tudo é apreendido a nível do objeto, sem distinção entre imago e objeto. Tudo é relacionado ao objeto. E aí entra algumas coisas muito, muito importantes, principalmente a noção de imago, que é extremamente mal compreendida. Porque, por exemplo, o Jung ele seguia um agnosticismo kantiano, ok? Então, frequentemente, ele fala de Deus. Mas ele fala de Deus imaginando que você, leitor, não é um bocó e sabe que ele tem esse agnosticismo kantiano. Por quê? Porque ele não está falando de Deus enquanto ente metafísico realmente existente, porque isso nem interessa. Ele está falando da imago Dei, que é uma representação, uma imagem psíquica realmente existente, atuante e real, que vai ter a qualidade daquilo que é o mais importante da maior quantidade de libido. Então, por exemplo, quando você sonha com o seu pai, isso é simultaneamente um imago do seu pai, ao mesmo tempo que esse imago vai ter características similares a seu pai. E aí ela pode ser entendida a nível do sujeito e a nível do objeto. E aí entra uma coisa interessante, que é explicar o que é nível do sujeito, que na tradução mais nova eles traduziram por plano do objeto e plano do sujeito. Em alemão é Objektstufe. E Stufe é exatamente nível. Pode até ser traduzido como plano. Então, o nível do objeto é precisa a tradução. Eles mudaram porque começou aquele modismo de falar errado, entre aspas, a partir do português formal, a nível de. Não, a nível de namoro, não, a nível de quarentena. E aí, devido a isso, acabou tornando-se deselegante fazer isso. Mas em alemão não tem nenhum problema, né? Então, o que é uma interpretação a nível do objeto? Imagine que você tem um sonho. E aí você sonha com o Brad Pitt. Você não tem nenhum contato com o Brad Pitt. Você não, acho eu, né? A não ser que você seja um supermodelo, um ator de Hollywood, sei lá, um milionário, uma milionária. Mas você é pessoa comum, que nem eu, né? Que é pobre, lascado, que mora longe. Você não tem nenhuma relação com o Brad Pitt. Provavelmente isso é uma imago do Brad Pitt, que algo de absolutamente inacessível do seu inconsciente capturou a imagem do Brad Pitt para se autorrepresentar. Então, isso está representando um funcionamento psíquico seu. Logo, a melhor interpretação seria a nível do sujeito, ou seja, essa imagem ela pode até parecer com um objeto externo, mas ela fala de algo interno. A interpretação a nível do objeto, imagine que você fosse casada ou casado com o Brad Pitt e tem uma relação com o Brad Pitt. Nesse caso, talvez, fosse muito mais interessante uma interpretação a nível do objeto, no sentido em que o inconsciente refere-se, de fato, a um objeto externo real. Por exemplo, no Homem e seus Símbolos, Jung fala que uma pessoa sonhou que um amigo morria dentro da casa pegando fogo. E algum tempo depois, esse amigo morreu de uma febre muito elevada, ou seja, o corpo dele, a casa dele, estava em chamas e ele morreu metaforicamente em chamas. Então, o sonho referia-se concretamente a esse objeto. Então, aí você tem as duas possibilidades de interpretação. Acontece que, nesse primeiro momento, vai haver uma intensificação da relação com os objetos. Ou seja, aquele indivíduo vai tornar-se um pouco mais coletivo. E por que isso é problemático? Nesse caso, essa assimilação vai se tratar de algo patológico. Por quê? Porque patologia para o Jung é exagero. E em outro texto, que agora não me recordo qual, mas eu acho que eu cito isso no meu livro, não estou com o meu livro aqui, Psicologia Junguiana, uma introdução. Ele vai dizer que a neurose funciona como um fator intensificador da atitude consciente. E essa intensificação é um dado patológico. Então, a intensificação da relação com os objetos significa uma relação patológica com os objetos. Porque patologia para Jung, lembrem-se sempre disso, é exagero. A patologia não é um ens per si. Ela é um funcionamento psíquico normal exagerado. Né? Ficando claro, né, o que é essa compreensão a nível do objeto, a gente pode seguir, né? Então, o que acontece?
Para os extrovertidos, ou seja, para os que têm os outros como objeto preferido do autoconhecimento, eles vão afirmar, nossa, os outros são assim. Eles não vão entender que isso se passa com eles, né? E aí, segundo o seu modo de ser, tolerante ou intolerante, eles se verão obrigados a iluminar o mundo. E se tornam pessoas muito arrogantes e aborrecidas. E aí é muito importante entender o que é que o Jung chama de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é o conhecimento do eu e seus conteúdos. Ele explica isso no presente e futuro. O autoconhecimento é o conhecimento do fator psicológico real, ou seja, do inconsciente e seus conteúdos. E no Psicologia e Alquimia ele fala uma coisa muito importante. Você pode até reconhecer os defeitos dos outros, mas você não pode fazer nada com eles. O importante é reconhecer os seus defeitos, porque com esses você pode fazer alguma coisa, né? O outro tipo humano, que é o introvertido, que se sente mais objeto dos seus semelhantes do que como sujeito, ele vai carregar o peso desse autoconhecimento e ficará muito deprimido, né? O que é que acontece? Nos dois casos, como eu já falei, você tem uma intensificação da relação com o objeto, que no caso do extrovertido é ativa e no caso do introvertido ela é passiva, né? Então, o extrovertido, segundo Jung nesse texto, ele estende a esfera da ação e o introvertido a esfera do sofrimento. Como eu vou explicar mais adiante, o introvertido se sente como Deus mesmo, segurando a balança onde tem o bem e o mal. Já o introvertido, ele vai ser semelhante a Deus no sofrimento. Vai sentir-se como um Cristo crucificado ou como um Prometeu acorrentado ao Cáucaso, né? Então, outra coisa muito importante é justamente isso, que Jung vai chamar isso de semelhança a Deus. De onde é que ele tira isso? Semelhança a Deus em alemão é Göttlichkeit, né? É um termo que, a partir de acordo com Sonu Shamdasani, em um livro chamado Cult Fictions, que não tem versão em português, apenas em inglês, ele vai dizer que, em 1912, Alfred Adler vai começar a usar o termo semelhança a Deus, que é um termo que ele vai tirar do Fausto de Goethe. E o que é que ele queria significar com isso, né? O Adler vai dizer que isso era um motivo muito frequente tanto em contos de fadas, fantasias e psicoses, segundo o Sonu Shamdasani, Dr. Sonu Shamdasani. Só que o Adler via isso a partir da psicologia dele, como um protesto masculino, como uma compensação por sentimentos de inferioridade. A partir de 1916, Jung passa a adotar o termo para significar o sentimento, para designar o sentimento de validade universal que aparece quando alguém se identifica com a psicoletiva e o leva a ignorar as diferenças individuais, o que nós vamos ver na segunda parte desse vídeo. Eu estou muito confuso com essa câmera. Na segunda parte desse vídeo, né? E aí, ele cita o Fausto, né? Gente, aqui, essa conversa todinha, eu ainda estou na segunda página, tá certo? Estou aqui na segunda página. E aí ele faz a seguinte citação. Segue o velho conselho da minha tia serpente. Tua semelhança a Deus te deixará todo tremente. Por que eu acho curiosa essa citação? Isso acontece no Fausto, em um capítulo chamado Quarto de Estudo. Meu Deus, que câmera chata. E nesse capítulo, vem um estudante falar com o Fausto, pedir conselhos. E o Mefistófeles, que é o diabo, pede para ficar no lugar do Fausto e conversar como se fosse o Fausto com o estudante. Só que esse estudante é um cara que era meio preguiçoso, mas ele queria estudar. E aí o demônio, fingindo ser o Fausto, ele vai detonando a lógica, o direito, até chegar na medicina. E ele diz, não, mas a teologia, mas eu vou fazer o quê? Eu preciso de um conselho. E aí o diabo fica de saco cheio e diz assim, não, vou voltar a ser um demônio. E aí ele dá o seguinte conselho para o estudante. Ele diz, da medicina a essência entende-se num já, ou seja, ela é fácil, né? Do mundo amplo e acanhado, a gente o estudo faz, para evitar, afinal, deixar que vá. Como a Deus praz,
Debalde erra ao redor da ciência o aluno. Cada um somente aprende o que pode aprender, que é algo que depois Schopenhauer vai afirmar a mesma coisa, né? Mas quem se agarra ao momento oportuno é quem na vida há de vencer. Tende bom porte sem alardes, tereis audácia e distinção. E assim que em vós mesmo confiardes, os outros em vós confiarão. É muito... É exato, ele está falando de sugestão, né? Se você acreditar, outras pessoas vão acreditar, né? E da persona medis, é incrível. Regei mormemente o mulherio, os seus gemidos e ais de dó. 100 vezes curar-se-ão a fio, num ponto só. E se ostentardes honradez, tê-las-ei todas de uma vez. Um título de início afiança-lhe sem mais, ser a vossa arte descomum. Depois, como acolhida, as partes apalpais, que outro ronda alguns anos em jejum, ou seja, a pessoa vai ficar lá tentando, vai chegar na segunda base, como diz os americanos, e o médico não, de primeira, tira a roupa, eu sou médico, vai apalpar. Com jeito o pulso comprimis, e a curva fina dos quadris, cingis alma e olhos inflamados, para ver quão firme estão lançados. E eu acho curioso que dois médicos citem justamente, e aí só mais adiante, quando o estudante fica exultante, é um sonho, juro, ser-me-á permitido outra visita, que com deferência vos ouça a funda magistral sapiência, o que eu puder com gosto franco. E aí o estudante fala: pois daqui ainda não me arranco, neste meu álbum por mercê, vossa graça um sinal me dê. Pois não, aí o estudante fala: erit sicur Deus science bonus et malum. Ou seja, assim como Deus terá o conhecimento do bem e do mal. E aí o Mefistófeles finalmente diz: vai, segue o velho adágio e a minha prima, a cobra, por igualar-te a Deus, afligiar-te de sobra. Eu acho muito curioso que dois médicos tenham citado um negócio tão pouco lisonjeiro com a medicina, sem citar a parte anterior, né? E que mostra a tolice do estudante. O estudante é um tolo. Desde o começo ele se mostra um tolo, porque é preguiçoso, porque não quer estudar, porque conseguiu a duras penas escapar da mãe, etc. Né? Mas aí, esse Gottliebkeit, nessa semelhança a Deus, de qual fala o Fausto, eu tenho uma história curiosa com esse livro, quando eu comprei, que é uma versão bilíngue. Né? Eu estava começando a estudar alemão, eu pensei, eu vou aqui e eu vou pegar a versão alemã, vou traduzir, e depois eu vou comparar aqui com a portuguesa para eu ir melhorando. Aí eu tentei fazer isso uma vez, aí me tomou umas 3 horas, e quando eu terminei, eu olhei para a tradução, tava tudo diferente, não estava entendendo porra nenhuma. E aí eu percebi que Fausto é pouco demais. À época eu conversei com meu professor de alemão, que era formado em letras, tinha terminado a Casa de Cultura e era formado em germanismo na Alemanha. Ele disse: eu tenho muita dificuldade para ler o Fausto. Eu tava bem nos comecinhos, assim, triste. Mas voltando, né? Você vê que o contexto é muito curioso, assim. Eu acho que é uma piada dos dois. Faz todo sentido, mas é uma piada, assim. Os dois serem médicos, citar essa prazepada, faz muito, muito sentido. Você vê que é importante ter erudição para ler o Jung, né? Mas o que é essa semelhança a Deus, como cita aqui o estudante, né? É o conhecimento do bem e do mal. O que torna alguém semelhante a Deus é essa capacidade de discernimento do bem e do mal. O problema é que isso não é tão simples. Porque você tem duas esferas que estavam separadas e agora elas são justapostas. E ao serem justapostas, essa justaposição ela é apenas uma aparente solução do conflito moral. E aí isso dá lugar ao sentimento de inferioridade. Porque o conflito moral não foi conscientemente superado. Isso é só uma trapaça, é só um truque. Exatamente como o diabo aconselha o estudante a não passar de um embusteiro, né? Então, o que acontece? Devido a essa justaposição, que não é a resolução do conflito moral, o extrovertido sente-se segurando nas suas mãos a balança do bem e do mal, que é a semelhança a Deus, Gottliebkeit, e o introvertido sente-se como Cristo crucificado, ou como Prometeu, é uma semelhança a Deus no sofrimento.
O sofrimento dele não é humano, é sobre-humano, porque sobre ele pesam todos os pecados da humanidade. Porque ele se esquece de que ele não é o único a ter um lado sombrio, mas que todos os têm. E isso é outro dado clínico muito importante. Uma das características da neurose é que a pessoa sente-se só e isolada, e que ele é o pior diabo da Terra, ou o melhor. Né? Então, essa inflação psíquica do lado do extrovertido é um otimismo presunçoso. Estamos aqui sempre falando de uma presunção. Por quê? Porque o conhecimento que ele ganha ao assimilar o inconsciente, o paciente, ele dirige ao seu ambiente, como eu falei, nível do objeto. Vendo ou acreditando ver muitas coisas que antes eram invisíveis a seus olhos, né? E ele torna-se arrogante e aborrecido. Ele sente-se senhor de uma chave que abre muitas, se não todas as portas, né? E aí, nesse ponto, o Jung faz uma crítica à psicanálise, porque a psicanálise padece desse mal, e você pode observar isso quando eles tentam interpretar, quando Freud tenta interpretar obra de arte. E aí entra um dado muito interessante, porque nos tipos psicológicos, o Jung vai dizer que o Adler ele tem uma teoria introvertida, em que tenta levar o sujeito acima dos objetos, e é abstrativa, enquanto o Freud tem uma teoria extrovertida, em que o sujeito é um nada sendo disputado ali por objetos, e o objeto está sempre acima desse sujeito que é nada. Né? E a teoria do Jung subsume as duas. A perspectiva freudiana e a perspectiva adleriana passam a ser casos particulares de uma teoria, de uma psicologia, a teoria está errada, mais geral, que é a do Jung, que ainda assim não dá conta do fenômeno psíquico como um todo, ela só é bem mais abrangente. Né? Então, o que acontece? Por outro lado, né, você vai ter, da parte do introvertido, um pessimismo desanimado e tímido. Né? O introvertido, ao descobrir todas essas coisas do inconsciente, ele se abala com todas essas revelações. Né? E se esquece que não é o único que tem um lado sombrio. E ele se entrega a uma depressão exagerada e começa a duvidar de tudo e de si mesmo. Né? E aqui o uso do termo tímido é um pouco complicado. O Jung não iguala introversão à timidez em nenhum outro texto. Então, provavelmente, isso é algo muito específico desse processo de assimilação do inconsciente, em que ele não foi assimilado, mas simplesmente justaposto. E aí, de fato, o introvertido comportar-se-á como tímido. Né? Isso é muito importante, porque a gente precisa fazer uma exegese muito cuidadosa dos textos, para não ficar... É por isso que é terrível, né? Porque você tem que ter lido todos os textos do Jung para entender um texto do Jung. Mas estou aqui para ajudar vocês, né? Então, de um lado, tem uma mania de grandeza, e do outro, um sentimento de inferioridade. Mas lembrem-se, uma afirmação psicológica só é verdadeira se somente se eu puder afirmar o seu oposto. Né? Ambos participam da mesma insegurança no que diz respeito aos seus limites. Porque um assume uma responsabilidade desmedida sobre o inconsciente e outro assume uma irresponsabilidade desmedida e assume um sofrimento desmedido. Né? Ou seja, ambos não reconhecem seus limites individuais. E aí me vem muito fortemente à mente uma passagem dos símbolos da transformação, em que o Jung vai dizer, para que serve a religião? Para que serve a existência da religião? Para nos dizer, olha, aquilo são os deuses. Ele não é você nunca vai ser aquilo. Você deve temê-los e adorá-los, mas nunca se confundir com aquilo. Isso é muito importante, porque quando você entende que os deuses são uma outra esfera, isso serve de uma maneira apotropaica ou de uma maneira quase profilática para que você não tenha essa essa inflação psíquica, que é um outro termo que a gente vai utilizar por ser mais científico e menos poético. Né? Então, em resumo, o extrovertido ele vai ter o quê? Uma presunção ou mania de grandeza. Porém, lembre-se do que eu falei no começo. No fundo, inconscientemente, essa mania de grandeza ela é uma supercompensação malograda, porque a atitude não é adaptativa, de sentimentos inconscientes de inferioridade. E o introvertido,
ele vai ter conscientemente sentimento de inferioridade, mas inconscientemente uma mania de grandeza, uma enorme presunção. E essa inferioridade que ele sente conscientemente é uma supercompensação igualmente malograda, né? Então, aquele que se sente exaltado, né, o extrovertido, que tem mania de grandeza, ele sente uma profunda falta de segurança, que o induz a apregoar suas verdades, e ele é o primeiro a duvidar da validez disso. E ele tem medo de ficar só e ser corroído por suas dúvidas, ser comido pelos seus complexos, que é o que acontece quando o extrovertido fica sozinho. E aí ele precisa convencer os outros, porque quando ele convence alguém, ele se sente um pouco mais tranquilo. Isso aplaca suas dúvidas corrosivas. O introvertido, que aqui nesse texto específico, Jung iguala ao tímido, né? Quanto mais ele se retira, quanto mais ele se esconde, maior o desejo secreto de ser reconhecido e de ser compreendido. E é um desejo de poder fortíssimo, né? E embora ele fale da sua inferioridade, no fundo ele não acredita nela. E brota no seu íntimo a convicção obstinada dos seus méritos não reconhecidos, o que torna ele sensível, melindroso à menor desaprovação, dando a ele um ar contrariado dos que são incompreendidos. Vocês vão ver isso na clínica sempre e de novo. É muito, muito, muito impressionante. Muito impressionante. E outra coisa muito importante que Jung fala no Aberração e Análise dos Sonhos, que um sentimento de inferioridade, em geral, vai gestar uma transferência negativa. Para mim, que dou aulas e que faço vídeos, ao falar dessas coisas, alguns dos meus pacientes introvertidos vêm dizer que eu estava falando deles. Foi para ele. Aquilo, falando dele. Né? Há uma autorreferência muito forte. Né? É um saco. Mas é isso aí, você tem que se submeter a isso, né? Faz parte do processo de ser um psicoterapeuta. Né? E vocês vão ver isso sempre e de novo. Sempre e de novo. Dos dois, tanto do extrovertido quanto do introvertido. Porque no começo há só essa superposição. A resolução do conflito moral leva muito mais tempo. Né? Esse introvertido de que eu falei, no fundo, o que é que ele faz? Ele alimenta um orgulho mórbido e um descontentamento arrogante, que nega, mas ele nega por todos os meios. Não. Mas as pessoas que o cercam pagam muito caro. O extrovertido, ele é só aborrecido e chato, mas ele é superficial. Já a intensidade dos afetos do introvertido torna ele violento, né? E as pessoas próximas vão sofrer essa violência afetiva, né? Que muitas vezes converte também em violência física, seja contra pessoas ou objetos, etc. Né? Então, os dois tipos, eles são grandes e pequenos em demasia. São grandes e pequenos demais. O extrovertido tem uma dúvida inconsciente, tem um medo de ficar só e um sentimento de inferioridade. Tudo isso inconsciente. O introvertido, ele tem inconscientemente um orgulho mórbido e um descontentamento arrogante. Porque toda afirmação psicológica só é verdadeira se somente você puder afirmar seu oposto. Porque nós temos sempre uma dualidade desse Spaltung, dessa divisão fundamental entre consciência e inconsciente. Né? E aí, o principal, a inflação psíquica, né? Porque envolve uma expansão da personalidade além dos limites individuais, ela é uma presunção. Eu presumo ser maior ou menor do que eu realmente sou. É uma espécie de arrivismo, é uma presunção. Né? Por quê? Porque eles ocupam um espaço que não podem preencher. E só é possível se apossar de conteúdos e qualidades autônomas. E aí a Marisa von Franz, eu não me recordo agora o texto, ela diz que isso faz com que seja possuído por essas qualidades autônomas, porque aquilo que a antropologia, ou a teologia, ou a religião chama de possessão, psicologicamente nós entendemos por estar identificado a uma imagem arquetípica luminosa. E aí é como se a gota se identificasse com o mar, e obviamente a gota só se dissolve no mar, que é maior, mais amplo e mais autônomo e objetivo do que ela. Né? E aí o Jung fala uma coisa fundamental. Tudo o que nos ultrapassa pertence ou a outro, ou a todos, ou a ninguém. Né? Então,
E ele vai afirmar, essa inflação, ela não é provocada exclusivamente pela análise. E ela é muito comum de ver no cotidiano. E aí ele vai falar de personalidades destituídas de humor, né? Devido a uma identificação com o cargo que eu ocupo. Então, eu sou um juiz, por exemplo, é o mais comum. Ou um médico, né? Como provavelmente vai ser o caso do estudante, se o estudante fosse real, né? Do Fausto um dia, né? Por quê? Né? Qualquer cargo que você vai ocupar, ou que eu vou ocupar, diz o Jung, é historicamente condicionado pela cooperação de muitos. E a sua dignidade depende da aprovação coletiva. E aí, se eu me identifico com esse cargo e acho que essas características são minhas, da minha personalidade, eu me comporto como se eu fosse o conjunto complexo dos fatores sociais que esse cargo representa. Tá aí o Sérgio Moro, para quem quiser ver o que é uma personalidade destituída de humor, que é absolutamente insignificante como personalidade e que só retira essa grandeza de se apropriar de algo que pertence a todos, né? Ou a ninguém, né? Então, o que acontece? Eu não sou apenas detentor do meu cargo, mas também da aprovação da sociedade. É um processo de identificação, né? O conhecimento também gera inflação. Mas nesse caso é diferente. Ele vai estar ligado a fantasias extremamente significativas. E aí ele cita um caso interessantíssimo de um doente mental, um jovem aprendiz serralheiro que tinha uma esquizofrenia paranoide. E aos 19 anos, ele tornou-se um lunático, um louco, incurável. E foi internado. E ele tinha a seguinte fantasia, de que o mundo era sua álbum de figuras, que bastava ele virar a cabeça de um lado para o outro para virar. Ele vai dizer, olha, o valor dessa fantasia não é meramente pessoal, mas ela tem um caráter arcaico e impessoal. E mais, essa fantasia é a mesma coisa que está na base da fabulosa filosofia de Schopenhauer, que ele expressa no mundo como vontade de representação, das Welt als Wille und Vorstellung, né? Em que, e ele Jung vai dizer, só um louco ou um gênio consegue se afastar tanto do mundo a ponto de enxergá-lo como seu álbum de figuras. Acontece que o que é o valor individual? Não é simplesmente se identificar com essa imagem, porque os pomos de ouro caem da mesma árvore, sejam eles escolhidos por um filósofo ou por um jovem aprendiz serralheiro louco. O valor pessoal é não se identificar com essa imagem, se distinguir dela e conseguir traduzi-la em uma linguagem humanamente acessível. No caso de Schopenhauer, uma filosofia. Esse é o valor individual, não a imagem por ela mesma, que ela é algo de autônomo, ela é algo transpessoal, ela é algo transhistórico. Ela não tem um valor meramente pessoal. E essa passagem é uma passagem extremamente importante, né? E aí eu termino esse vídeo especificamente com essa passagem, que é muito importante, porque, especialmente na psicologia norte-americana, há uma confusão entre criatividade e loucura, justamente por desconsiderar o fator subjetivo. E aí, de fato, há uma similaridade, porque é o mesmo pomo de ouro. A diferença é justamente o aspecto individual, o valor individual de diferenciação daquela imagem e tradução em uma linguagem conscientemente acessível no sentido da consciência coletiva. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Esse é um texto muito complexo, requer ter lido muita coisa para entender. Apesar desse livro ele ser indicado como um dos primeiros para você começar a ler, eu mesmo indico. Depois que você tiver lido assim, uns 15 a 20 livros do Jung, volte a ele. Você vai entender muita coisa que você não entendeu, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Estou testando aqui a webcam que eu surrupiei do meu filho. Meu celular que for. E estou retomando com tudo o canal. E em breve haverão ainda mais novidades. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deem um joinha. Mostrem para as pessoas que se interessam por Jung, por individuação, por todos esses temas. E é isso. É nóis. Muito obrigado.